Olá pessoal, eu sou o Theo Pimenta. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o racismo no esporte. Eu inicio esse vídeo com o último acontecimento do final de semana, né, que foi o caso Neymar, né, que o Neymar afirma ter sofrido racismo. Eu acho que é interessante a postura das duas instituições, né, a primeira que reforça o apoio ao seu atleta, que no caso o Paris Saint-Germain reforça o apoio ao Neymar, e o Olympique de Marseille que diz, né, que reprime qualquer ação, qualquer atitude racista. Isso é pertinente, extremamente pertinente ao momento, né? As instituições, de fato, elas procuram essa fala, né? E isso é de fato importante, mas não só na fala, não só no discurso, mas a gente tem que alinhar também, né, a questão das ações e o que essas ações são feitas. A gente observa isso e vai buscar informações aqui na sociedade brasileira, e aí a gente vê casos como o do Pinheiros, né, que se omitiu as denúncias de racismo sofridas pelo seu atleta o ginasta Ângelo Assunção. O Ângelo Assunção, desde 2015, vinha denunciando ações, atitudes racistas dos seus companheiros, tanto é que após conquistar um título um título mundial aqui no Brasil, né, uma etapa do Campeonato Mundial em São Paulo, ele foi em excursão com a seleção brasileira e com alguns companheiros do Pinheiros também, né, e em algum dos momentos os meninos, né, e isso quem estava gravando o vídeo era um dos seus colegas, né, era um dos seus companheiros de seleção brasileira e de Pinheiros, que era o Arthur Nori, gravando vídeos relacionados à cor da pele, brincadeiras, né, e brincadeiras racistas, que não são brincadeiras, mas são injúrias raciais, e isso incomoda muito ele, né, e depois eles mostram outros vídeos brincando, e aí a repercussão foi tão negativa que eles retiram o vídeo e faz um vídeo pedindo desculpa, e já com o Nori, mais dois atletas, e o Arthur, né? O Arthur, mais dois atletas, e o Ângelo junto, e eles falando que não tinha nenhum racismo, aquela história toda, né, da retratação, mas sem nenhuma punição, porque seguiram as vidas, né, e isso de fato é muito, muito pesado, né, no sentido de que a vítima, em muitos dos casos, ela é punida, né? E o agressor continua a vida, e isso é a sociedade brasileira, né? De uma forma geral. A gente vê vários casos do agressor tem uma atitude negativa, se retrata e está tudo certo, né? Recentemente foi o caso do Marinho, jogador de futebol do Santos, onde ele foi expulso, e no intervalo o repórter, né, falou um monte de coisas que não condizia, né, com a fala de um repórter, representante de uma instituição. E aí a zoeira, no limite da zoeira, falou um monte de coisa lá, que o Marinho deveria voltar para a senzala e tal, né? Isso também, né, repercutiu muito mal. Ele se retratou, mas a instituição ele teve um posicionamento, né, que foi demitir o repórter. E isso é importante, as instituições se posicionarem, né, e se posicionarem de forma antirracista, né? Não adianta nada, como o caso do Pinheiros, né, se posicionar demitindo a vítima, né? Isso de fato é sem sentido, né? A gente vê sem sentido. E aí a gente vê casos, né, como esse do Marinho, como o do Aranha, que sofreu em 2014 injúrias da torcida, e também não teve nenhuma punição no sentido do Grêmio, né? Levaram a uma punição que eu me lembre, que valeu como exemplo para ser evidente da gente lembrar agora, né? Mas a gente tem os casos, né, números que vem cada vez mais crescendo, né? O Observatório
Observatório do Racismo no Brasil, né, no futebol do Brasil, ele vem levantando esses casos, ele vem monitorando, né, as denúncias de racismo e vê que só vem crescendo, né, do período que iniciou seus trabalhos em 2014 até 2019, esse número cresce cada vez mais. E outro dado que é bacana a gente trazer, no sentido assim de levantar o dado, não bacana da situação, mas de levantar o dado, que é relacionado às injúrias raciais, né, que o Observatório levantou. De 2018 para 2019 houve um crescimento de 27%, né, de mais de 27% das denúncias. Isso, de 44 casos, a gente cresceu-se, né, de 2018 para 2019, 56 casos. Isso é um número que eles levantaram e que há um crescimento, né? E se a gente for pensar de 2014 até 2019, só cresce o número de casos, né? O Observatório levantou 20 denúncias no primeiro ano de trabalho e no ano de 2019 levantou 25 denúncias de racismo. Ou seja, a gente está com um problema efervescente, né? Está com um problema que está borbulhando na sociedade, mas a gente não vê ações efetivas. A gente vê ações sazonais, ações esporádicas e que não traz o debate à tona, né? Ou seja, entrar com faixa, dizer que não há racismo, isso não resolve a questão. O que resolve a questão é um debate, um diálogo, todas essas questões discutidas de fato, né, e fazendo com que as pessoas que estão envolvidas em atos raciais, injúrias raciais, tenham a devida pena, né, tenham punição para esses devidos casos. E isso é importante a gente trazer as ações, os debates e os diálogos, sim. Né? É importante a gente fazer campanhas, sim, mas temos que fazer campanhas acompanhadas de uma sistematização dessa ideia, não apenas campanhas esporádicas e sem o devido debate. Né? A gente vê campanhas feitas por clubes de futebol, por iniciativas de atletas, né, no sentido de entender mais essa questão, né, e até mesmo se engajar pela questão, né, isso a gente talvez tenha, né, com o Neymar, né, um posicionamento político dele nesse sentido antirracista, que eu acho que é extremamente importante para a questão, né, para o movimento também, no sentido de que uma figura como o Neymar esteja nos diálogos, nos debates. Eu acho que é importante também para que as discussões sejam de fato, ou tenham de fato ações efetivas para se resolver a questão. E é isso, né, gente? As questões têm que ser discutidas, elas têm que ser discutidas de forma ampliada e se ampliando também esse debate, né, para outras esferas sociais, que não fique só no campo do futebol, né, que essas questões avancem para outros lugares da sociedade. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. É uma questão importante que a gente tem que trazer, que a gente tem que discutir e que a gente tem que buscar soluções para esse problema social, né? Eu fico por aqui, agradeço vocês por assistirem o vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!